e o que é nascido do Espírito é espírito. Evangelho de João 3, aos 21. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora de alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com esse crente secreto. Provavelmente por suas muitas ocupações, ou por desejar ser discreto, ou por ter temer descoberto. Nicodemos procurou Jesus de noite. As conversas à luz do dia entre os fariseus e Jesus tendiam a ser hostis. Mas Nicodemos queria realmente aprender. Este homem provavelmente recebeu muito mais do que esperava. E este foi um desafio para uma nova vida. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Nicodemos sabia a respeito do reino de Deus? O que você sabe sobre o reino de Deus? De acordo com as Escrituras Sagradas, ele sabia que este reino era governado por Deus e seria restaurado na terra e o abrangeria povo de Deus. Jesus, então, revelou que este reino seria para todos. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer? Sendo velho, pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A expressão da água e do Espírito pode referir-se 1. Ao contraste entre o nascimento físico representado pela água e o nascimento espiritual, representado pelo Espírito. Ou 2. A regeneração pelo Espírito simbolizado pelo batismo, ou simbolizado pelo batismo cristão. Ou 2. A regeneração pelo Espírito simbolizado pelo batismo cristão, visto que a água é usada como agente de purificação. É uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Tito 3,5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Jesus explicou o renascimento espiritual, dizendo que o povo não entraria no reino e Deus por viver uma vida melhor, mas se renascesse espiritualmente. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus explicou que não podemos controlar a obra do Espírito Santo. Ele opera de uma maneira que não podemos predizer ou entender. Assim como não conseguimos controlar o nosso nascimento físico, também não conseguimos controlar o nosso nascimento espiritual. Este é um presente de Deus, concedido pelo Espírito Santo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos que sabemos, e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento. No entanto, não compreendia o teor do significado dos textos a respeito do Messias. Conhecer a Bíblia não significa ter a salvação. Você deve conhecê-la, porém muito mais importante que isso é entender o Deus revelado nela e a salvação que ele oferece. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando os israelitas peregrinavam no deserto, Deus enviou uma praga de cobras para punir o povo por sua rebeldia. Assim que uma serpente mordia uma pessoa, ele estava condenado à morte, mas era curado se obedecesse aos mandamentos. Bastava olhar em direção à cruz que foi colocada em um monte. Assim também é com Jesus. Aquele que se arrepende escarcerá da morte eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Escrito por pastor Pedro Alves.